Olá, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus e a Palavra de Deus é que nos dá vida. Como é maravilhoso estudar, passar tempo meditando na Palavra do Senhor. Amém. E hoje vamos estudar a lição número 5, Mordomos após o Éden. E conosco aqui o irmão Alexandre mais uma vez, a irmã Patrícia Dantas e eu, irmão Protágoras. Gostaria de convidar você a se colocar de joelho diante do Criador para falarmos com Deus. Soberano Deus que habita nos céus, rogamos sua bênção, meu Deus, sobre o estudo da tua lição e que nós possamos pôr em prática também em nossas vidas, meu Deus. Amém. Abra o nosso entendimento para entendermos no tempo que nós estamos e ensinarmos essas verdades. Amém. Queremos nos submeter ao Senhor. Nós cremos que o Senhor tem nos guiado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como foi falado, mordomos após o Éden. Irmão Alexandre. E o verso para nós, para a reflexão da lição no início, está em 1 Tessalonicenses 2,4, que está escrito assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então Deus confiou para nós, o Evangelho, fomos aprovados por Deus, através do Senhor Jesus. E assim, como que a gente pode tratar esse Evangelho? Pregar não para agradar os homens, em sim a Deus, que prova o nosso coração. Então nós devemos fazer as coisas tudo para agradar a Deus, irmãos. Não para agradar os homens, não para que seja visto pelos homens, em sim para Deus, nós com o coração, Agora é interessante que essa lição, com esse verso áureo que o irmão acabou de ler, ela já introduz coisas que nós falamos já no começo, do estudo dessa lição, sobre bens tangíveis e intangíveis. Sim. Em geral, quando se fala de mordomia cristã, as pessoas sempre pensam no tesouro, no tempo, no talento, e a gente não imagina. E aqui a lição já introduz no dia de sábado, falando sobre o Evangelho. Nós somos mordomos do Evangelho. Então Deus nos colocou como depositário da verdade. Assim como no passado era o povo judeu. E durante várias eras Deus sempre teve um povo fiel. E hoje Deus escolheu a sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por mais defeituosa que seja, por mais cheia de defeito, Deus nos escolheu como uma mensagem. Somos mordomos dessa mensagem. Amém. E como mordomos da mensagem, isso nos implica uma responsabilidade. Isso nos implica uma prestação de contas. Prestação de contas. Então, se somos mordomos dos oráculos divinos no século 21, somos o povo que vai levar a última mensagem de advertência ao mundo. Então, vai haver uma prestação de contas. Sim, e principalmente não é um evangelho que os evangélicos pregam, Sim. Deus nos confiou como igreja, ergueu, a última igreja, a igreja do Apocalipse, descrita como Laodiceia, para pregar as 3 mensagens angélicas, o povo do tempo do fim que somos nós, as 3 mensagens angélicas, o evangelho eterno, Exatamente, não é à toa que nós somos mordomos. Sim. É muito interessante nós aplicarmos, costumamos muito quando nós estudamos a lição da escola sabatina, quando nós falamos de apostasia, aplicar as outras igrejas, as outras igrejas estão apostatadas, não guardam os mandamentos, mas existem muitas pessoas fiéis que não têm a mesma luz que nós temos lá. Agora, e nós? Que situação que nós estamos? Eu acredito que é muito mais proveitoso nós aplicarmos a nossa situação hoje e tentarmos, pela graça de Deus, sobressair tudo que está de errado em nossas vidas. Sim. A lição ali fala, o que é mordomia? Certos personagens da Bíblia revelaram o que é ser um mordomo mediante seu estilo de vida. Então tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Outros textos definem mais claramente. Quando nos tornamos mordomos de Deus, nosso foco sai do mundo e de seus valores materialistas e passa a se concentrar no Criador e sua missão. Como ocorreu com Adão e Eva, Deus nos confiou sagradas responsabilidades. Desde a queda no Éden, no entanto, a tarefa de um mordomo mudou, pois juntamente com a responsabilidade de cuidar do mundo material, recebemos também a incumbência de sermos mordomos das verdades espirituais. Nós falamos tudo isso aqui já, mas a gente precisa atentar para um fato de que antes do pecado, Adão e Eva já eram mordomos de Deus. Verdade. Então isso significa que se não houvesse queda, nós não ficaríamos na vida
sem um trabalho, sem as nossas responsabilidades. Nós continuaríamos sendo mordomos. O plano da redenção e da salvação, ele trouxe para o homem a facilidade, uma oportunidade de poder religar-se ao seu Criador, mas as coisas, o plano que Deus tinha para a raça humana e para aqueles que o aceitassem era o mesmo que sempre foi. E é interessante notar que, como a Patrícia falou, né, a questão de Adão já era mordomos, né, antes mesmo. Realmente o conceito de mordomia está bem ali, quando Deus coloca que ele teria domínio sobre o peixe do mar, sobre todos os animais. Agora é bem interessante notar que muitos críticos do criacionismo, eles dizem que os cristãos, com base nesse texto, eles usam isso para legitimar a exploração do planeta Terra, no sentido de eu vou acabar com tudo, vou matar os animais. Eu já vi pessoas usar esse texto, né, que Deus colocou, é um princípio da mordomia ali, quando Deus fala que nós deveríamos dominar sobre os animais. Vi pessoas usando isso como para justificar a alimentação errada, dizer, então eu posso comer de tudo, porque Deus colocou tudo para servir ao homem. Mas isso é uma interpretação totalmente equivocada. Primeiro porque no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, é dito qual que é a alimentação original, que era para ser do homem. Os homens se jactam, né? Sim. Tem um pensamento jactancioso de dizerem que estão no topo da cadeia alimentar. Exatamente. Ou então a questão da exploração dos recursos vegetais e minerais que tem no planeta, ali não quer dizer que você tem que usar no sentido que as pessoas dizem, né? Então Deus criou tudo para o homem, então o homem pode explorar sem pensar no amanhã. Não, ali está o princípio da mordomia cristã. Tudo que foi colocado na tua mão, Deus vai pedir contas. Então é interessante, nós somos mordomo, né? E aqui na lição a Patrícia bem leu que isso é um estilo de vida. E nós somos sobre as 3 mensagens angélicas. Só que o povo que quer viver verdadeiramente, servir a Deus, ser mordomo do Senhor, eles vão ser muito perseguidos, né? Testemunho para a Igreja, volume 3, eu até aconselho os irmãos a comprar toda a série, do 1 ao 9, porque é testemunho para a Igreja, então são para nós. Isso não é para o mundo, testemunho para a Igreja, para nós, ali 27º dia. Olha que diz 302, ó. Aqueles que se levantam em defesa da honra de Deus e mantêm a pureza da verdade a todo custo terão muitas provações, como teve nosso Salvador no deserto da tentação. Aqueles que têm um temperamento complacente, que não têm coragem de condenar o erro, mas que guardam silêncio quando sua influência é necessária, para levantar-se em defesa do direito contra qualquer pressão, pode evitar muitas dores de coração e escapar de muita perplexidade. Todavia, também perderão um rico galardão, senão a própria alma. Então ela disse aqui que é interessante. As pessoas que são ponderadas, como alguns dizem, né? São pessoas equilibradas, que eles não chamam o pecado pelo nome, só falam do amor de Deus. Fala que elas podem até estar bem com a igreja, bem com os homens, mas elas podem perder até o galardão e a própria alma. Mas aqueles que estão em harmonia com Deus, já vai falar de outra classe, e que pela fé nele recebem força para resistir ao erro e estar de pé na defesa do direito, sempre terão conflitos severos. Frequentemente terão que se manter em pé quase que sozinhos, mas preciosas vitórias serão suas enquanto eles fizerem de Deus sua dependência. Então é vitória se tiver com Deus. A graça divina será sua força. A sensibilidade moral deles será aguda e clara, e sua força moral será capaz de resistir à má influência. Sua integridade, como a de Moisés, será da natureza mais pura. Então quem quer pregar as 3 mensagens angélicas, viver como mordomo de Deus, vai ter muita censura e muita perseguição. E aqui falou que pessoas vão estar quase que sozinhas. Isso é bem interessante, porque no contexto que nós estamos estudando, eu acredito que o principal seria mordomo das 3 mensagens angélicas, não é? É o principal, isso aí é a obra que Já que depois do Éden, os homens deveriam ser mordomos também das coisas espirituais. Exatamente. E são os mordomos realmente das 3 mensagens. E isso é uma honra para todo o universo. No livro Eventos Finais, né, que é um livro maravilhoso para quem quer se preparar, né, para os eventos dos últimos dias, tem um texto na página 23, bem interessante, que fala do fato de nós sermos mordomos das mensagens de advertência divina. Porque na página 23
diz assim, ó, vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viria tão cedo. Aí outros, com acento de voz agoniante, dizia: os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Então olha que coisa interessante, aqui nós temos dois grupos de pessoas. Um está sofrendo as pragas, sofrendo o juízo, fala: eu sabia que ia vir, Sim. mas não sabia que ia ser agora. E outro fala: Eu nem sabia. por que você não falou se você sabia? Então você pode ver que bate com esse testemunho para a igreja que eu falei, porque muitos não vai falar porque com medo de perseguição. Não vai falar para o seu vizinho, não vai falar para o irmão da igreja, a verdade total, porque, não, senão eu sou perseguido, é melhor ficar no banho-maria. Exatamente. Só que vai acontecer isso e as pessoas que vão se perder, as pragas estão caindo. Por que você não me avisou, Protágoras? Eu estava do seu lado, meu. Exatamente. Então, que mordomos nós seremos se nós negligenciarmos falar o assim diz o Senhor por causa de algum motivo político? Não, vamos evitar, não é bom entrar nesses temas, né? Isso, porque para não causar polêmica, temas polêmicos, né? Sim. Porque as três mensagens evangélicas são umas mensagens fortes, né? Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, e virou morada de demônios. Nossa, é terrível. Não é fácil, né? Você falar para uma pessoa: sai daí, porque senão você vai incorrer com pragas. Sim. Então é uma mensagem dura e forte, né? Exatamente. Então aqui vê que são mordomos infiéis esses aqui. E aqui diz claramente, como eu disse no começo, é muito fácil nós aplicarmos todos esses textos às outras igrejas, mas aqui se aplica a nós principalmente. Imagine muito de nós, adventistas do sétimo dia, dizendo isso: eu sabia que ia cair, mas não sabia que era tão rápido. Imagine muito de nós falando isso. Parece tá parecendo com as virgens loucas, né? Exatamente. Demorou para... Quando veio, elas: e agora? Me dá o seu azeite para mim. Vai comprar. E quando elas voltou, já tinha fechado a porta, né? Exatamente. As virgens loucas. Exatamente. E as 10 a nossa igreja, as 10 virgens, né? Com certeza. Aí domingo fala mordomos no Antigo Testamento. Como será esse mordomo no Antigo Testamento? Leia para nós, Patrícia, Isaías 22, verso 14 a 18. E isto foi revelado a meus ouvidos pelo Senhor dos Exércitos. Certamente essa iniquidade não será purificada de vós, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: vai, encontra-te com este tesoureiro, precisamente até Sébina, o qual será encarregado da casa, e dize: o que tu tens aqui? E quem tu tens aqui, para que tenhas talhado aqui uma sepultura para ti, como aquele que talha para si uma sepultura em lugar elevado, e que esculpe uma habitação para si mesmo dentro de uma rocha? Eis que o Senhor te arrebatará com um poderoso cativeiro e certamente te cobrirá. Ele certamente irá revolver e arremessar-te como uma bola para dentro de um país imenso. Lá tu morrerás, e lá as carruagens de tua glória serão a vergonha da casa de teu Senhor. Então Sébina, que viveu no reinado de Ezequias, né? O que aconteceu com ele com o resultado do abuso da sua posição? Ele abusou da sua posição como mordomo. O que aconteceu com ele? Foi expulso de onde eles viviam e teve uma morte assim humilhante, né? Vergonhosa. E aí a gente pensa, né? Vamos fazer um contraste aqui. Moisés, ele foi um mordomo fiel. Amém. E ele colocou tudo ali em prática, aquilo que Deus pediu para ele. Como que Moisés é lembrado? Não é? Sim. Como um homem que foi poderoso, né? Do poder de Deus. Amém. E aí a gente pensa assim, um contraste com esse homem. Ele conhecia Moisés. Ele sabia das mensagens e do poder que aquele homem viveu pelo poder de Deus. E aí nós vemos, né, o contraste. Vale a pena nós sermos mordomos infiéis? Nós pensarmos sempre em dar aquele jeitinho, né? Sempre se dá um jeito. Será que vale a pena nós vivermos dessa forma, sempre burlando uma coisa aqui ou uma coisa ali, na sociedade, na nossa família, na nossa igreja, com a palavra de Deus? Isso é bem interessante notar que
a mordomia, eu estava aqui pensando, começa já no Éden, né? E aí, você leu, nós lemos esse texto aí, e aí com base nesse texto nós vemos que ao longo da Bíblia inteira nós temos o conceito de mordomia. É só você pensar, ó. Primeiro no Éden, Deus colocando Adão e Eva como mordomo. Aí logo após, o que Deus pergunta para Caim quando ele tinha matado o irmão dele? Deus pergunta, onde é que está teu irmão? E ele responde, sou eu, guardador do meu irmão. Ou seja, sou eu o mordomo do meu irmão? Então não está um conceito de mordomia incluído ali? Então Deus perguntou para ele. Então você vê que o conceito de mordomia ele vai avançando na palavra de Deus inteira. Isso nos mostra quão é importante esse conceito, né, na vida cristã. Então você vê que Sebna, esse homem aqui, foi um exemplo de pessoas que não são mordomos fiéis. Deus falou que iria passar, a família dele, a geração ia ser vergonhosa e ele morreu. Então é um exemplo para nós de pessoas que não são mordomos de Deus. E mordomos de Deus é em tudo. A gente sempre está enfatizando, não é só devolver dízimo e oferta, é tudo. Sim. É tudo. É uma grande responsabilidade que temos. Intangíveis e intangíveis, né? Bens tangíveis e intangíveis. Em Conselhos sobre Saúde, na página 88, diz: mas quando os homens desrespeitam as exigências de Deus, que lhes são claramente apresentadas, o Senhor lhes permite seguir seu próprio caminho e colher o fruto de seus atos. Todo aquele que, para seu próprio uso, se apropria da parte que Deus tem reservado, está se demonstrando mordomo infiel. Não somente perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe foi confiado, ou o que lhe for confiado, né? Como sendo seu mesmo. Aí eu fico pensando, né? Há uma grande responsabilidade nossa como mordomos nas ofertas, mas não somente isso, como já tem sido mencionado e pautado várias vezes. Mas a gente pensa, por exemplo, no fato de como nós temos guardado o sábado. Será que essas horas estão sendo computadas? Será que vai ser pedido e cobrado de nós essas horas que temos desperdiçado do sagrado dia do Senhor? Com os nossos próprios prazeres, com as nossas próprias empresas, os nossos próprios empreendimentos. Exatamente. Ver que o povo de Deus foi cobrado deles, né? Quando eles não guardavam, era um ano sabático, por um período aí de 490 anos. Então Deus cobrou, e o cativeiro foi exatamente 70 anos. Ou seja, todos os anos sabáticos que eles não guardaram, eles tiveram que pagar em cativeiro. Então Deus é metódico, né? Você vê que não existe desculpa nenhuma. Sim. Mesmo sendo o povo dele. Aliás, por ser o povo dele que tem uma luz bem mais clara do que os ímpios, então mais coisa vai ser pedido. Então a questão da mordomia no Antigo Testamento, nós vemos em vários textos o conceito ali impregnado, e Deus pede contas. Existe uma prestação de contas. Olha a história de Eli. Qual foi o mal de Eli? Todos nós conhecemos a história de Eli, de Finéias, seus filhos. Foi um homem que trabalhou muito bem na causa de Deus, mas negligenciou seus filhos. Exatamente. E Deus pediu conta a quem? Deus pediu conta. Deus mandou o profeta para advertir os dois filhos, ou mandou para advertir o pai dos dois filhos? O pai. Olha só, Deus é um Deus justo. Então ele vai lá e pede mordomia. Então essa aqui entra um outro tipo de mordomia: a família, os filhos, a educação, né? Deus pediu conta e ele foi achado em falta. Deus deu a oportunidade para ele se arrepender, e ele não se arrependeu. Deus pede conta para o sacerdote da casa, né? O que tem de... O homem da casa é o que vai dar conta da família, né? Então, cuidado, irmãos. Vigia, né? Os pais de família. Os pais de família têm que ser os mais espirituais da casa. Deus deixou para os homens isso, né? O que eu achei de interessante também nesse trecho que foi lido é que, assim, as pessoas, né, às vezes os homens desrespeitam as exigências de Deus, né, que são claramente apresentadas, né? Então Deus permite. Aquela pessoa que não sabe, Deus claramente lhe responderá. E tem um texto do Espírito para você que está na lição mesmo, né? Esse para a Igreja, volume 9, 246, olha o que diz: o mordomo se identifica com o patrão, aceita a responsabilidade do mordomo e age em lugar do dono da casa. Então nós estamos agindo como Deus estivesse aqui, nós estamos no lugar de Deus, fazendo o que ele faria se ele estivesse presidindo. Os interesses do Senhor se tornam seus. A posição do mordomo é de dignidade, porque o patrão confia nele. Então Deus nos confiou
como vocês falaram no início, nós somos depositários das 3 mensagens angélicas. Deus deixou a igreja de 27º dia como depositários de luz. Deus confiou em nós. A posição do mordomo é de dignidade, porque o patrão ainda confia nele. Se de algum modo ele atua egoisticamente, como foi aquele que você leu no Eventos Sinais, que não avisou as pessoas, e reverter em proveito próprio as vantagens obtidas pela negociação com os bens, o Senhor trai a confiança dele depositada. Então, eu poderia ter usado meus bens para comprar livros, o grande conflito que a Morte fala que tem que rodar o mundo, o grosso, não é aquele 100 páginas, é o grosso, que tem todas as mensagens ali. Então, nós devemos usar o recurso que Deus nos deu, dizer a oferta, e o que a gente tem de usar recursos para Deus. Não ficar usando para nosso proveito próprio, né? Diversões mundanas, principalmente, que nos ajuda a perder mais e mais espiritualidade. É interessante de ver que essa prestação de conta, irmão Alexandre, ela é certa. Às vezes os seres humanos, nós temos uma ideia de injustiça. Por exemplo, nós estamos em um país, que nem o Brasil, em que muitas das vezes as pessoas fazem coisa errada e o dia do juízo para elas aparentemente nunca chega, né? E muitas das vezes nós acabamos levando isso para a nossa própria vida, achando que esse dia, o dia de prestação de conta, aparentemente ele parece estar demorando a chegar. Nós vemos as pessoas se esbanjando por aí em coisas erradas, coisas ilícitas, e aparentemente o dia do juízo, o dia dessa prestação de conta, ela parece que está longe de chegar. No livro de Daniel, no capítulo 5, todos nós conhecemos a história do rei Belsazar, quando ele deu um banquete lá com meretrizes, né, fez uma festa, e os bens que trouxeram de Jerusalém, da casa do Senhor, Nabucodonosor trouxe cativo, mas ele tinha um respeito muito grande. Dá para ver que ele tinha um respeito pela causa de Deus. Mas o Belsazar não, o Belsazar pegou e deu para as prostitutas beber, né, fez tudo aquilo. E aí é interessante que Daniel foi chamado, né, para saber, a mão apareceu ali escrevendo, e Daniel foi chamado. E é interessante que no verso 21, Daniel 5, verso 21 diz assim, ele conta toda a história que aconteceu com Nabucodonosor por causa do orgulho dele, e em uma frase bem interessante está no verso 22, e tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ou seja, então Deus teve uma prestação de contas com base em uma informação que Belsazar sabia. Então ele era um rei pagão, ele não era um rei cristão. Então como que Deus vai pedir prestação de conta de alguém que é pagão? Então Deus usou o quê? Uma informação. Ele sabia toda a história do pai do avô, né? Historicamente sabemos que era o avô, e como ele se converteu, tudo, e ele sendo mordomo, entre aspas, desse testemunho, ele não tomou uma posição. E então veio o dia da prestação de conta. Pesado fosse na balança e achado em falta. E, irmão, que frase pesada é essa? Pesado fosse na balança e achado em falta. E várias vezes no escrito da irmã White, ela fala isso em referência a nós nos últimos dias. Muito de nós, nosso povo, essa frase será repetida. Pesados fosse na balança e achado em falta. E segunda-feira agora vai falar mordomos no Novo Testamento. A Patrícia lê 1 Coríntios 4, de 1 a 2, Protágoras, Tito 1 a 7 e o 1 Pedro 4, 10. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Agora Tito 1, verso 7 diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E o meu 1 Pedro 4,10: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, como que a gente vê nesses textos o que é um mordomo de verdade? Como que ele tem que ser? Então você vê que aqui, principalmente aqui no Tolino Tito, já se aplica mais principalmente a questão da mensagem. Novamente trazendo, somos mordomos de tudo que o Senhor nos deu, mas aqui Deus requer de cada um de nós que sejamos irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Sem repreensão. Que não há repreensão. Repreensão nenhuma. Lembra de Daniel? Não tem nem nada, somente na lei do seu Deus. Não tem...
Então, o outro, Jó, o caso de Jó, Satanás não tinha nada para fazer, teve que inventar uma história, ainda assim provou-se que era falsa. Eu, nesse verso que eu li, eu aprendi muito, né? Que os homens, que as pessoas nos vejam, que as pessoas nos considerem como se fossem o quê? Ministros de Deus, administradores dos mistérios de Deus. E aí é requerido, e além disso, é requerido os administradores que cada homem se seja achado fiel. Então isso quer dizer muita coisa. Não somente que nós sejamos uma capa, não somente aquilo que os homens, que as pessoas achem de nós, mas que nós, no nosso íntimo, nós realmente sejamos administradores de Deus, sendo achados fiéis. Então não é só uma apresentação de fora, para que as pessoas vejam, porque muitas vezes nós podemos ser e serviremos de escada para que as pessoas alcancem o Evangelho. Muitos salvos estarão lá porque outros serviram de escada, mas que isso não precisa se concretizar em nossas vidas, que nós sejamos um conduto de bênção para as pessoas, mas que nós também sejamos achados dignos de estar no céu, porque muita gente vai ser achada como? Levando a mensagem de Deus para as pessoas conhecendo essas puras verdades, mas no íntimo de cada pessoa, às vezes, não viver a mensagem e ser achado em falta e não receber a salvação. Tristeza, né? Agora é interessante de ver que aqui, quando no livro de Tito fala sobre como deveria ser o bispo, quando nós vamos para o contexto histórico, irmão Alexandre, nós vemos que os bispos, líderes da igreja, cada igreja tinha um líder, alguém, não um líder absoluto, mas um líder no sentido espiritual, alguém que responsável, alguém que tinha experiência maior com Deus. Então, é interessante de ver que essas pessoas eram pessoas que elas seguiam o exemplo do Salvador, elas serviam, ela não era líder para ser servido, mas era o líder que servia. Eles eram o primeiro a ser levado a ser Marte. Então, quando alguém mexia numa ovelha daquele rebanho, ele falava, não mexe com ele, não mexe comigo. E esses eram, ele colocava na frente, ele era o primeiro a morrer do rebanho. Sim. Então esse é o pastor da igreja. Olha como é que era o pastor. Um pastor que chegava e falava, eu quero morrer no lugar da minha ovelha. É aquele que dá a vida para os seus amigos, né? Como Cristo fez, né? Aí. Então eles serviam. E durante muito tempo foi assim. Quando tinha perseguição na igreja, a igreja foi assim. O líder é aquela pessoa que era a primeira a ser capaz de dar a vida por essa mensagem e servia os outros. Não era aquela coisa de eu sou o que manda, não. Que senta no trono e quer servido. Exatamente, não. Muito hoje, né? Não, do contrário. E eles repreendiam o erro com exemplo e vida. Hoje, muitos líderes, vamos falando de uma maneira genérica, tenta repreender os erros, tentando impor uma força, tentando impor, eu sou o que mando, você não pode pregar sobre isso e ponto. Tentando impor. Enquanto que o líder do passado é com testemunho da própria vida. O erro era totalmente repreendido. Com a vida da pessoa. Exatamente. Nós vemos na palavra de Deus que diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E nós vemos fora palestras, muitas coisas às vezes que falam assim, palestras empresariais, que falam o quê? Que o verdadeiro líder não é aquele que vai e manda os outros fazerem. Sim. É aquele que está ali junto trabalhando. Né? E às vezes a gente tem um aspecto de liderança, de um pensamento de que quem está no topo é o que manda e os outros que são os liderados são os que obedecem. A igreja não é isso. O propósito de Deus para a igreja não é esse. Exatamente. Tem um texto na lição, mesmo, de segunda-feira, abrirei meu coração ao Espírito Santo, a fim de que sejam despertadas todas as faculdades e energias que Deus me confiou. Pertenço a Cristo e estou empenhado em seu serviço. Sou um despenseiro da sua graça, como diz Pedro, Fundamento da Educação Cristã, página 301. Então aqui ela falou que seja despertado todas as faculdades e energias que Deus me confiou. E como é que vai despertar essas energias que Deus confiou se a gente não é mordomo do tempo, não é mordomo da saúde, dormimos tarde, acordamos muito cedo e não comemos bem? Como é que vai despertar as faculdades de energia?
Por isso que a mordomia é um círculo que tem que ser tudo. Se quebrar um elo, quebra tudo. Então tem que tá tudo ajeitadinho, a mordomia todos. Tempo, talento, né? Finanças, tudo. É interessante notar, irmão Alexandre, que uma pessoa, por exemplo, que vai participar de, por exemplo, as Olimpíadas. Olha só, as Olimpíadas, muitos acham que vai começar daqui a 4 anos, né? Mas para as pessoas que vão participar, começou quando terminou, no primeiro dia. Em que sentido? Eles se dedicam a vida inteira só para aquele momento. Só para aquele momento. 4 anos de trabalho esmerado. Muitos vendem seus bens. Olha só, muitos têm coragem de vender os seus bens para financiar 4 anos de treinamento. Aquela obra que eles vão fazer, né? E nós? Essa é a pergunta. E nós? Será que nós temos coragem de ter tal dedicação à causa de Deus? Sim. Será que isso não é motivo, às vezes, de vergonha para cada um de nós? Às vezes nós fazemos até de maneira boa, não fazemos ruim. Só que não é o tudo. Uma coisa é nós fazemos, uma coisa é você dá uma boa oferta, outra coisa é você dá tudo. São coisas totalmente diferentes. E Deus quer o tudo, né? Não quer o que sobra. Então, terça-feira vai falar do mordomos dos mistérios de Deus. A Patrícia Colossenses lê para nós Colossenses 2, verso 2 e 3. E Protágoras, 1 Timóteo 3,16. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plena certeza de entendimento, para a confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 1 Timóteo 3,16, na versão Almeida Corrigida Fiel. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Então o que esses textos identificam como mistério? O que esses textos dizem para nós sobre mistério? Mistério, exatamente a mensagem, né, do Evangelho. Porque aqui fala, grande é o mistério. Deus se fez carne e foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Porque é um mistério mesmo, né? Como é que pode um Deus todo-poderoso descer aqui numa terra corrompida como homem, viver entre os homens, aquele que ele criou, for julgado por eles, morrer por eles e eles ainda zombar deles? Que mistério! Isso aí é para nós. O Espírito você fala que nós vamos estudar isso durante as eras e eras, eternamente. Vai ser a causa de estudo do universo. Que coisa, né? Então realmente. A gente percebe que esses tesouros, esses mistérios, eles estão contidos onde? Na palavra de Deus. Deus deu capacidade para o homem, o pecado atrapalhou algumas coisas, né? Muitas, né? Tudo, para falar a verdade, né? Sim. E Deus permitiu ao homem, através da sua palavra, conhecer aquilo que sua mentalidade poderia alcançar, né? E nisso é compreendido o quê? O plano da redenção, o plano da salvação. Hoje a gente olha para os israelitas do passado e pensa assim, tudo foi mastigado e explicado para eles em forma bem pedagógica, né? Hoje a gente entende ele da forma escrita. Mas se não tivesse havido aquilo, será que seria facilitado para a nossa compreensão também? Talvez não. Deus ele conhece o fim desde o princípio. Então todo esse mistério do plano da redenção, do plano da salvação, as profecias, né, embutidas em toda essa trama, né? E a gente percebe que são mistérios que Deus permitiu que muitos de nós conhecêssemos, mas que na verdade nós conheceremos muito mais se obedecermos a Cristo aqui. E é interessante ver também, irmão Patrícia, que aqui novamente na lição de terça-feira, você vê que a lição dessa semana, ela vem, eu gostei muito dessa lição, por quê? Porque ela vem dizendo que a mordomia principal, ela vem no eixo, o eixo dela, que é exatamente mordomos da mensagem. Somos mordomos da mensagem. E vai haver uma prestação de contas, né?
E aqui na lição de texto vem falando exatamente sobre os mistérios de Deus. Muitas pessoas aí fora não têm conhecimento nenhum. De nada. E Satanás deturpa as coisas, porque para tudo que o Senhor faz, Satanás tem uma contrafação. Satanás tem sempre uma contrafação. Então, por exemplo, nós temos a história do grande conflito. Satanás vai lá em Hollywood e faz o filme Guerra nas Estrelas. Por que será Guerra nas Estrelas? E o que significa estrela no Apocalipse? Anjos. Guerra. Os anjos. Então é bem interessante isso. O universo inteiro envolvido em um conflito. Satanás deturpa. E Deus colocou a gente como mordomos dessa mensagem. É interessante notar que no livro Eventos Finais, eu estava aqui falando sobre isso, lembrando de um texto muito interessante, que é um texto para nos fazer pensar. Sempre quando tem esses textos assim, é bom a gente refletir e aplicarmos a cada um de nós. Eu sempre falo isso, né? Olha só que texto interessante. Como os mordomos, somos mordomos do mistério de Deus. Aqui, após o fechamento da Porta da Graça, irmão White cita um contexto bem interessante. Membros da igreja. Então ela não fala membros das igrejas, ela fala membros da igreja, no singular. Então qual igreja está se referindo? Nossa igreja. Membros da igreja, igreja de 27 dias, que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor. No dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por sua transgressão. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. Então é interessante. Então o texto diz claramente: isso aqui não é para os de fora. Isso aqui não é para os de fora. Isso é um erro. Tudo que a gente lê a gente aplica os de fora. Não, é os de dentro. Somos nós, adventistas do sétimo dia, membros da igreja. Muitos de nós, muitos de irmãos, se convence de alguma coisa, ou seja, viramos mordomos do mistério de Deus, não é que nem Belsazar ouviu a mensagem do avô dele, mas terceirizam a interpretação, terceirizam. Não, mas o pastor fulano de tal falou que era o contrário. Eu vi isso, eu entendi. Tem pessoas, claramente, que eu já mostrei texto, ela, não, eu já entendi, nem lê, não, eu já entendi, é isso mesmo. Não, mas fulano de tal falou que não tinha nada a ver. Então aí cai nisso aqui, que mordomos somos nós. E aí, aqui diz assim, todos se unem em acumular suas mais, está na página 213 dessa versão, né? Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. Então eles vão tentar culpar os pastores, mas eles vão estar o quê? Perdidos. Mas na verdade... Tarde demais. Mas quem que é culpado em si? A própria pessoa. Então Deus deixou a mensagem para cada um de nós. E interessante que na parábola do rico do Lázaro, a mensagem que é dita no final é que eles têm Moisés e os profetas. Quando diz isso, a palavra Moisés está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco. E os profetas são os livros que vêm depois do Pentateuco. Então, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus. Então, irmãos, somos mordomos da causa de Deus. E nós, naquele dia, no dia do juízo, no dia da prestação de contas, não vai ter esse argumento: mas foi fulano de tal que me falou isso. Não vai ter isso. Cada um de nós somos chamados a testemunhar por nós mesmos. Não adianta você dizer: não, mas eu creio nisso porque fulano, ciclano me disse isso. Não. Você tem que saber claramente quando alguém te diz o motivo, se está embasado ou não, assim diz o Senhor. Por isso que eu indico os irmãos a ler Bíblia e o Espírito de Profecia. Se apegue com isso. É inspirado por Deus. O resto é comida de segunda mão. Há uma pergunta reflexiva aqui no rodapé da lição. Você foi chamado para ser mordomo do Evangelho. Quais responsabilidades isso coloca sobre você automaticamente? Então temos responsabilidade. Então a gente fica falando: nós somos o povo de Deus. Nós enchemos a boca para dizer: nós somos o povo escolhido. E muitas das vezes só falamos isso. Mas o resto nós somos mestres em achar desculpa.
arrumar desculpa. Somos mestres disso. Sim. E aí, quarta-feira, mordomos de verdade espiritual. Interessante, mordomo de verdade espiritual. Efésios 6, verso 13, o que está escrito lá? A Patrícia vai ler. Efésios 6, verso 13 a 17. E diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é interessante que devemos ser mordomos das coisas que Deus nos concedeu. Quais são essas coisas? Quais são essas coisas? Por que a administração apropriada dessas dádivas é tão fundamental para nós? Por que a administração dessas dádivas que Deus falou é tão fundamental para nós? Deus, ele deu para nós bens, talentos, deu-nos um corpo, deu-nos uma saúde, deu-nos o tempo, né? 24 horas, 7 dias, 12 meses. E então, tudo isso são o quê? São bênçãos que Deus nos deu. Ter o tempo, viver, alimentar-se, enfim, trabalhar, usar os nossos dons, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós temos as nossas aptidões para servir a outros, né? Todas essas são o quê? Responsabilidades. Então, ter uma administração apropriada é fundamental. Por quê? Porque nós somos, como dissemos, administradores das coisas de Deus, temos que devolver a Ele aquilo que Ele nos emprestou, certo? Nós somos rodeados por tentações, rodeados por coisas várias, né? Então devemos estar preparados sempre para todo e qualquer momento. Deus, ele nos criou para quê? Para a sua glória. Agora é interessante notar que, pensando em mordomia em relação às verdades espirituais, eu fico vendo que, será que nós temos usado realmente os nossos talentos de todo o coração para a causa da verdade? Porque, pare para pensar, se nós somos uma pessoa, se você é uma pessoa que tem um dom, tem uma facilidade de aprender línguas, é um exemplo de um dom. Tem pessoas que têm facilidade de aprender línguas. Ela pode aprender, como que ela pode aplicar isso? Ela pode aprender uma língua onde o evangelho não é muito pregado naquele local, para divulgar essa mensagem. Ela nem necessita, às vezes, ir morar naquele país. Ela pode hoje, com o recurso da internet, preparar vídeos e mensagens na língua que ela aprendeu, se ela tem esse dom de facilidade de aprender línguas, para proclamar mensagens naquele país sem sair daqui. Agora, muitos de nós somos pessoas que têm a facilidade de aprender línguas. Vamos aprender o quê? Vamos aprender o francês, vamos aprender também no inglês, mas muitas das vezes com o objetivo de vamos ganhar mais dinheiro, porque isso vai ter um diferencial no meu currículo. Eu vou poder pular no meu currículo que eu falo alemão, que eu falo inglês, que eu falo francês. E por que eu não aprendo a falar uma língua que talvez não tenha nenhum chamativo? Vamos supor, se eu aprendo a falar uma língua asiática, talvez não tenha, talvez malaio, por exemplo, talvez não tenha muito chamativo financeiro eu falar aquela língua, mas espiritualmente falando, talvez tenha muito mais resultado, tendo em vista que os países asiáticos são muito mais populosos. Esse é um exemplo de eu me aplicar àquele dom. Um outro exemplo, às vezes tem pessoas que são boas cozinheiras. Será que ela não pode usar aquele dom para ensinar a alimentação que Deus nos deu? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer reforma porque ela não sabe cozinhar. A própria irmã antes chega a citar isso, a pessoa não sabe cozinhar. Aí ela cozinha mal. E aí ela vai comer aquela comida que não é boa. Então muitas vezes para ela já vai ser uma dificuldade. Então, irmãos, temos que administrar muito bem os nossos dons. Nós temos que orar, dobrar os joelhos e pedir: Senhor, abra minha mente para me entender como eu posso usar os meus talentos na causa do evangelho. E não pode ser o pior. Muitas vezes o que Deus quer de você não é uma boa oferta,
mas Deus quer de você tudo. É simples, tudo, tudo. Então, às vezes, o seu dom é traduzir. E você é uma pessoa que entende muito bem a língua inglesa. Deus queira que você use o seu talento para traduzir livros do Espírito de Profecia, por exemplo. Quantos livros do Espírito de Profecia não está traduzido, irmão Alexandre? Quantos livros pessoas gostariam de ter esses livros, mas não tem porque não tem na língua portuguesa. E Deus talvez esteja te chamando para a obra de tradução. E você é uma pessoa boa na tradução, mas está usando só para ganhar dinheiro para o bem terreno. Mas nunca pensou em usar isso para a causa de Deus. É muito fácil nós esperarmos pela igreja. Vamos esperar pela liderança da igreja traduzir. Eles já têm muito trabalho para fazer. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos nos engajar na obra de Deus. Não vamos esperar pelos outros. Sim. E interessante o texto que a Patrícia leu, Efésios 6:13, portanto. Então Deus, o que ele faz? Mordomos a verdade espiritual. E Ele dá esse poder para nós. Portanto, tomar toda a armadura de Deus. Deus dá essa armadura para nós. Para quê? Para que possa resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então o texto é bem claro aqui, não podemos mudar. Então a armadura de Deus é para quê? Para que possamos resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, a gente permanece inabalável, firme com a armadura do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Na meditação matinal, olhando para o alto, e também na meditação matinal, na mesma meditação, na página 216, diz assim: Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. Se os seguidores de Cristo se lembrassem de que o preço da vida eterna é a eterna vigilância. Muitos têm uma fé vacilante, a menos que sejam revigorados, revividos, despertados à ação, eles se perderão. O eu deve morrer, e Cristo deve ser entronizado no coração como tudo em todos. Os pensamentos devem demorar-se nele. Então a vida será uma honra para seu nome. A pessoa receberá poder do alto para resistir aos ilusórios ardis de Satanás. Esqueceram-se os adventistas do sétimo dia da advertência dada no 6º capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso líder bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Então nós adventistas do sétimo dia precisamos dessa armadura de Deus urgentemente para que possamos pregar para as pessoas e também a gente possa ficar em pé, né? Exatamente. Porque Satanás, ele vai, quando a gente começa a pregar as 3 mensagens angélicas, ele sente um ódio tão grande que ele vai agora nos tentar derrubar, mas com a armadura de Deus a gente fica inabalável. Então a gente percebe que a armadura de Deus ela implica o soldado estar protegido e sair para guerrear. Então ele não protege só a si, ele não luta só para si, ele luta também para outros. Porque nós, Adventistas do sétimo dia, como foi falado aqui, nós somos mordomo da verdade espiritual, nós temos uma missão especial que foi dada para nós, Adventistas do sétimo dia. Página 41 do Eventos Finais, essa versão, diz aqui, os Adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar. O que é peculiar? Próprio. Separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Tornou-os representantes seus. Então nós somos representantes de Deus, seus mordomos. E os chamou para serem embaixadores seus. Olha, embaixador de Deus. Na derradeira obra, que é derradeira, a última obra de salvação. O maior tesouro da verdade já foi confiado a mortais. Então, irmãos, que coisa que Deus deu para os adventistas do sétimo dia. Privilégio. O maior tesouro da verdade já confiado aos mortais. Não foi confiado a Abraão, Davi, Daniel, a nenhum profeta essa mensagem. O maior tesouro da verdade já confiado aos mortais, porque somos o povo da última geração. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou ao homem, foi dada a nós, foram confiadas a esse povo a fim de ser transmitida ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo, como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer.
Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-lhe uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de ter tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Então ela está falando aqui, Deus falou, usou o irmão White, que nenhuma obra pode tirar nossa atenção de pregar as 3 mensagens angélicas. E nós estamos vendo muito Satanás atacar a nossa igreja com essa mensagem, que essa mensagem quase não é falada na igreja. Nós pregamos um evangelho evangélico, nós queremos mão para cima, pé para o lado, e Satanás nos enganando para que a gente não pregue essa mensagem. Ele está fazendo, sabe o que com nós? Embalando nós numa rede. Nos Adventistas do Sétimo Dia, porque Deus deu essa mensagem, falou que é a mais solene e terrível advertência ao mundo. Aí sabe o que vai acontecer com nós? Vai acontecer com aquele texto no evento de Sinais. Vocês sabiam e não nos disseram? Nós vamos ser dados como mordomo infiel. Agora é interessante notar, com base nisso que você comentou, irmão Alexandre, que vamos dar nomes, quais reformas o Senhor nos deu aí. Deus nos deu uma mensagem maravilhosa, foi confiado um tesouro maravilhoso. Uma delas é a reforma de saúde. Que é o braço direito da terceira mensagem. Que é o braço direito, né, da mensagem do terceiro anjo. Agora, como nós negligenciamos essa mensagem? As pessoas no mundo elas estão esperando que nós vivamos. E tem pessoas aí fora aprendendo a método de saúde de maneira errada. Já existem outras pessoas que elas tateando, estão descobrindo princípios longe do ensino do Senhor, princípios do vegetarianismo, princípio da alimentação do remanescente, e estão colocando em prática na frente das pessoas que deveriam ser os primeiros. E isso, irmãos, é uma tristeza muito grande isso daí, porque as pessoas não têm luz nenhuma sobre esse assunto. Elas não têm luz. E o diabo, a contrafação satânica existe para tudo. Então o diabo usa os budistas, os espíritas, os hinduístas para fazer reforma de saúde. E até o satanista, ele é obrigado a fazer reforma de saúde. Aí sabe o que eu temo, irmão? Sabe o que eu temo? Que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro advento de Cristo. Os 3 reis magos, que não eram do povo de Deus, sim, ficaram sabendo que Jesus estava perto, e eles foram perguntar para o povo adventista: onde está nascido o rei dos judeus? Nós nem sabem, não, hein? Que rei dos judeus? Que rei dos judeus? E eles foram, entraram na frente, eles conheceram, viram o Salvador do mundo, os primeiros a ver e a aceitá-lo. Então pode ser que aconteça o mesmo conosco, que está perto de Jesus voltar, outras pessoas sejam despertadas que não são adventistas, e, irmãos adventistas, Jesus está próximo, né? Falta algum tempo só. Não, isso tem muito tempo ainda, não está nem sabendo disso. E aí eles entram na nossa frente e nós ficamos, sabe como? Como as 5 virgens fora, 5 virgens imprudentes fora do reino. Quando a gente for bater na porta, Jesus, nem vos conheço, nem conheço vocês. Agora, o que a meu ver o Espírito Santo pode usar para impactar o coração das pessoas é o diferencial de nossa mensagem. E é exatamente isso que muito evangelista quer esconder. Ah, isso aqui pode causar polêmica. Reforma de saúde pode... Eu já vi pessoas dizer que a reforma de saúde pode espantar as pessoas. Do contrário, a reforma de saúde foi dada para chamar as pessoas. A fala que é o cunho de entrada do evangelho. Exatamente, então as pessoas ficam escondendo. Não há necessidade de esconder, irmãos. Não há necessidade. A reforma de saúde é algo maravilhoso. Maravilhoso. Então, Deus confiou para nós, irmão, não foi a pregação do evangelho que os evangelhos pregam. Eles já estão fazendo isso, não precisa de nós. Por isso nós fomos erguidos como uma igreja profética, depois de 1844, para pregar o quê? As 3 mensagens angélicas. Deus não confiou outra mensagem. Teve o povo, na verdade, Lutero foi confiado o quê? A mensagem de justificação pela fé, o perdão, porque lá tinha que pagar penitência. E ele foi aprovado nessa mensagem, ele pregou. Homens passaram em todas as eras, ele teve mensagem presente, eles pregaram, os apóstolos pregaram o evangelho, a mensagem presente da época dele, e eles foram aprovados. E nós, Deus deixou as 3 mensagens angélicas, vamos avançar ou vamos voltar para trás? Mas louvado seja Deus que vai haver um povo dentro do advento, um povo fiel, as 5 virgens prudentes que vão dar as 3 mensagens angélicas e vão se avolumar com alto clamor. É o povo que é a prova de toda tentação. Amém. Desejar todas as nações, página 152. Olha o que diz aqui, ó. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo, por mero gosto do prazer, para unir-nos a ele na tolice. Tais associação
associações só podem trazer prejuízo. Nunca devemos sancionar o pecado por palavra, ações, nosso silêncio ou nossa presença. A gente pode pecar até no silêncio, irmão Alexandre. Que história é essa? Até calado a gente pode pecar. No silêncio, quando nós vemos que é algo errado e nós ficamos... O que o Tiago está dizendo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque ele sabe que é fazer o bem, mas ele, vamos supor, se eu sei que você está em algum pecado e eu não falo, esse pecado cai em cima de quem? Eu sei que você está errado, eu conheço, mas eu fico quietinho. Ezequiel fala que esse pecado cai em mim, então eu pequei, que eu não tinha advertido. É um dos exemplos de silêncio. Mesmo que as pessoas possam ficar magoadas, chateadas, a gente com todo amor, com todo carinho, com toda assim a oração, a gente precisa falar para as pessoas. A irmã Ati fala que a neutralidade é a maior abominação para Deus. É melhor que você fale e erre. É como se fosse uma traição. Sim, é melhor que você fale e erre do que você saber o que é certo, ficar quieto com medo, ficar neutro e tomar posição, e aí é uma abominação para Deus. Que coisa terrível. Realmente. Então que nós possamos meditar nessa responsabilidade. Eu fico imaginando outros exemplos como a educação. Nós temos livros maravilhosos sobre educação. Sim. Que a nossa profeta escreveu. Fundamentos da educação cristã, conselhos sobre educação, o livro Educação, propriamente dito, tem mensagens aos jovens, a orientação da criança, lar adventista, tudo isso está relacionado a lar, família e educação. Agora, nós queremos educar igual as pessoas lá fora, nós estamos lá fora buscando Piaget, Vygotsky, buscando o MEC, né, a aprovação do MEC. Exatamente, e esquecendo o método de educação que o Senhor nos deu. Quando que era para ser o contrário, era para eles ter vindo. O que a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio? Lá diz que se nós praticarmos a palavra de Deus, as pessoas elas iam olhar para a gente e ia dizer que nós éramos um povo sábio e entendido, né? Aqui em Deuteronômio 4, né? Fala que as pessoas iam olhar para a gente e ia dizer que nós somos chamados povo sábio e entendido. Agora, os adventistas, por muitas pessoas, são considerados pessoas inteligentes, mas isso vivendo um pouquinho da luz que tem. Imagine se nós vivêssemos toda a luz, irmãos, que nós temos. Sabe, irmãos, a respeito falando, né, do que estamos falando sobre a questão da mensagem de saúde. Nenhuma igreja, assim, do nosso conhecimento, pelo menos do meu conhecimento, nenhuma igreja cristã prega uma mensagem que tem a ver de saúde e espiritualidade. Então, quando se fala isso para as pessoas ficam admiradas de ver. Exatamente. Então, é algo que, assim, é um diferencial. Isso, porque é interligado, né? Porque você vai ver outras religiões, eles faz porque é vegano, porque é amor aos animais, reencarnação. O adventista entende que o lobo frontal precisa estar bem aguçado para entender o certo e o errado. E Deus deu a mensagem de saúde foi para isso, não foi para viver mais. Olha, estamos vendo mais que todos os povos. Isso aí é secundário. O principal é ter a mente clara para discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Exatamente. Nós vemos no meio cristão hoje uma intemperança muito grande. Quando a gente trabalha, a gente estuda, nós vemos que os cristãos mesmo, eles caem em cada intemperança. Nós vemos que eles estão carentes da mensagem. E quando nós vivemos estamos vivendo uma mensagem interessante, que eu tenho um amigo que ele fala que toda vez quando ele chega para trabalhar, as pessoas ficam em torno dele para saber o que ele trouxe hoje para comer, porque ele é vegetariano estrito, né? A alimentação dele está caminhando para uma alimentação do remanescente. Então ele fala que as pessoas querem saber o que ele trouxe hoje. Fica admirado. E isso aí é a comida boa, porque eu já provei da comida que ele come. Então, que segue assim, diz o Senhor. Isso é muito bom, de ver as pessoas lá fora querendo saber que a alimentação é essa que vocês têm, que é gostosa, não deixa de ser saborosa. E comer sem culpa. Saudável para exatamente. O mundo, né? Então é saudável. Então assim, o mundo está esperando nós testemunharmos. Não é escondendo aquilo que é o diferencial nosso. Escondendo a luz embaixo, né, do arqueiro, da mesa. Da mesa. E o mundo, irmãos, eles têm o direito de saber o Deus que nós servimos, as verdades que nós possuímos. O mundo tem o direito de saber e nós temos o dever de apresentar. Então é interessante que na época que o povo de Israel saiu do Egito, quem que era o espírito de profecia da época?
Moisés é o espírito de profecia. Nós tínhamos a lei que Deus escreveu com o próprio dedo, o 10 mandamentos, seria como se fosse a Bíblia. E nós temos o espírito de profecia, que era o escrito de Moisés. Então tinha o escrito pelo próprio dedo de Deus, que era a Bíblia, da época dos 10 mandamentos, e o espírito de profecia, que era o escrito de Moisés. E olha só o que Deus diz em Deuteronômio 4, no verso 6, verso 7. Guardai, pois, em cumprir, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esse grande povo é nação sábia e entendida. Imagina os ímpios olhando. O povo adventista é um povo sábio e entendido. Ele não vai nos conselhos dos nutricionistas do mundo dizendo que tem que comer de 3 horas, dizendo que tem que comer isso, tem que comer carne porque senão vai faltar B12. Não, eles vão em outra sabedoria. E olha o que diz aqui, verso 7. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? E não há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Então Deus está falando da Bíblia e Espírito de Profecia da época. E hoje nós temos a Bíblia de novo e o Espírito de Profecia, falando como comer, onde morar, como educar a nossa família e nossos filhos, como nos proceder nos nossos negócios. Então nós temos uma síntese do Senhor, claro. Amém. E se nós seguirmos integralmente, nós seremos chamados de um povo entendido. E vamos ser, em nome de Jesus, irmão. Amém. Vai ter uma classe, o povo, o trigo, que Jesus falou que é o trigo e joio dentro da igreja de 27º dia, que é a igreja de Deus. O trigo vai viver isso e o povo no alto clamor, o mundo vai olhar que povo entendido e sábio. Isso se cumprirá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então nós temos que se colocar, você e cada um de nós, fiel a Deus, se colocar a luz que tem, colocar em prática, falar: Deus, me ajuda a ser um desses. Sim. E Deus vai nos ajudar e nós vamos ser engrandecidos no mundo, o nome de Deus. Em nome Amém. de Jesus. E um grande exemplo disso foi o Daniel, né? Sim. Daniel, quando chegou lá, ele viveu a mensagem que ele tinha. E olha essa coisa interessante, o rei admirou, o rei Nabucodonosor, e viu que jovens sábios esses jovens. Não é? Isso com a luz que eles tinham não era uma luz igual nós temos. Agora imagina a última geração vivendo toda essa luz de vida no campo, reforma de saúde, de música, de espiritualidade, de guarda de sábado, reverência. Então você tem, olha, o mundo vai iluminar com a glória de Deus, vivendo a mensagem. Por isso que o alto clamor, em um dia só milhares de pessoas vão se converter. E nós sabemos que vai ter um tempo, não vai ser um dia só alto clamor, né? Mas diz que em um dia milhares se convertem. Imagina quanto tempo vai ter e ainda o povo se convertendo. E essa mensagem agora é para o mundo. O Adventista 7º dia que recebeu a chuva serena recebeu. Quem não recebeu fica fora, já está selado, infelizmente. Então que Deus nos ajude, né? E agora quinta-feira, para a continuidade que os irmãos estão falando, é nossa responsabilidade como mordomo, né? 2 Coríntios 5:10, Patrícia, está escrito ali? 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o bem que tiver feito, se é bom ou ruim. Esse texto nós temos que comentar, muito bem comentado, porque o que significa ser um mordomo, sabe qual será a base do nosso julgamento da mordomia. Aí está bem claro no texto. Então, através da nossa vida, através do nosso viver, de toda a luz que nós recebemos e colocamos em prática, nós seremos julgados por essa luz recebida. Porque o texto é bem claro, ó, o 5:10. Porque importa que todos nós, todos nós, comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós somos salvos pela graça, muito enfatizadas a igreja cristã, graça, graça, graça. Só que tem ponto de perdição aqui, é o corpo. O que eu comi, o que eu ouvi, o que eu assisti, o que eu peguei, Deus vai pedir conta do nosso corpo, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então se a gente achar, não tem nada a ver, irmão, como que você quiser, pode andar nesse caminho. Só quando a gente planta milho, não vai colher feijão. Vai colher o quê? Milho. Não adianta querer plantar uma coisa e querer colher outra. Isso é lei fixa de Deus.
Plantou uma coisa, nasce aquela coisa que a gente plantamos. Se a gente plantar uma educação do MEC na nossa casa, nós vamos receber o fruto do MEC. Se nós plantar na nossa casa coisas que a gente põe na nossa casa como música, filmes, coisas que não agradam a Deus, nós vamos colher o quê? O que nós não quer colher, né? Interessante que lá no livro de Reis conta a história do filho de Acabe, né, quando ele se tornou rei, que ele ficou doente. Se não me engano, ele tinha caído, né, tipo, no acidente. E aí ele mandou lá as pessoas ir perguntar para um mago dos outros povos, né? E aí Deus falou para Elias ir lá e falar com ele para perguntar para ele se não tinha Deus em Israel, para ele ir para outro povo questionar sobre aquele assunto. Essa é uma história bem interessante. E aí nós sabemos, tem todo o desfecho triste, né, da história, mas é interessante notar que, será que isso não está acontecendo exatamente hoje? Assim como aconteceu com aquele rei, filho de Acabe, não tem acontecido conosco, a gente temos dispensado as coisas que Deus nos deu, como você falou, educação, alimentação, a gente tem dispensado a conduta que o Senhor nos deu, e aí quando vem os males que vêm para todo mundo, a gente vai lá fora, ao sábio segundo mundo, perguntar o que a gente tem que fazer para se livrar disso. A gente tem uma mensagem tão maravilhosa. Nós temos ali o testemunho, né? Sim. E aí alguns podem dizer, mas eu não sabia, eu era adventista, mas não sabia. Tem um texto na parte 187 de Eventos Finais, ó. Não há desculpa para seguir a voluntária. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pode obter. Ó, interessante. Ninguém vai ser julgado ou condenado pelaquela luz que nunca teve e não pode obter. Não pode obter. Não pode obter, não tem como obter, não teve recurso, alguma coisa, né? Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. Então aqui está bem claro, muitos não querem receber a mensagem, e Deus sabe quem é, cuidado, pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar os padrões do mundo. É melhor assim. Uma comida assim tem que dar muito trabalho, não quero fazer. Aí se amolda ao mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, que a gente ouviu, a luz que resplandeceu na alma, condená-la-á no juízo. Então essa luz penetrou e eu quis se moldar com o mundo, vai me condenar no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, aquelas pessoas que ouvem, não quero saber disso não se esforça para ouvir, não vai na internet, não busca livro para ouvi-la, pensando que se não ouvirem não serão responsáveis. Eu não vou ouvir, não vou ser responsável, mas tem que se esforçar, que falou. Serão considerados culpados perante Deus, como se estivesse ouvindo e rejeitado. Olha, a pessoa não ouviu, mas ela não quis buscar. Mesmo assim ela vai ser condenada se tivesse ouvido e rejeitado. Mesma coisa. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados. Presta atenção nesse texto, ó. Em seu sofrimento e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Então o sacrifício de Cristo não vale para aquelas pessoas que podem ouvir e não querem. O sacrifício de Jesus não vai alcançar, porque as pessoas não quiseram. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção. É claro, se nós não entendemos, não ouvimos a mensagem, nós não seremos responsáveis. Mas pela luz que nós resistimos e rejeitamos, um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada, é claro. E não pode, portanto, ser condenado pela essa luz que nunca teve. Mas o adventista do sétimo dia tem condição, principalmente nós brasileiros aqui, viu? Que vivem na metrópole. Nós temos casa publicadora, qualquer assunto você pode buscar. Livro do Espírito, você citou um monte, eu quero saber sobre lar e família. Não, se eu ler aquele livro eu vou ser condenado. Já está condenado. Porque nós, no sétimo dia, temos uma casa publicadora que está recheado de espírito de profecia, verdades vindo então de Deus. Então, se a gente não se esforçar para buscar e ler, irmão Patrícia, irmão Potar, nós vamos ser condenados pelo mesmo jeito daquilo que a gente tivesse lido.
Fico impressionado com a doutrina adventista de saber que Deus, ele deu conselho sobre tudo. Aqui é um livro, A Administração Eficaz. Que o, é um livro que... O original é o Conselho sobre Mordomia. O Conselho sobre Mordomia vem falando sobre como que eu devo proceder na questão financeira. Se eu ganho pouco, se eu estou passando por necessidade. Então tem princípios. Então, para todas as áreas, irmão Alexandre, da vida, tudo o Senhor deixou para os servos fiéis dos últimos dias instruções para todas as áreas. Então você tem saúde, alimentação, você tem música, você tem administração, você tem área financeira, você tem área familiar, você tem área educacional dos seus filhos, você tem aonde morar, você tem... Como ser a casa. E nós temos até, sabe o que, irmão Bontávio? De Gênesis a Apocalipse, comentário do Espírito e Profecia. Patriarcas e profetas, profetas e reis, desejado, então, Atos dos Apóstolos, grande conflito, abrange toda a Bíblia. Sim. Então, nós de 27º dia, cada um deve ser um doutor, expert no assunto bíblico e assunto das coisas da natureza que você falou aí, das coisas que envolvem o ser humano. E as pessoas iam dizer que nem está lá em Deuteronômio. Sim. Se naquela época, com aquela mensagem, a mensagem que eles tinham ali em Deuteronômio era só 5 primeiros livros da Bíblia, só. Eles iam ser considerados um povo sábio e entendido. Imagine nós hoje com toda essa mensagem. E só um detalhe, Potaras. Ninguém tinha cada um esse livro de Moisés na mão. Não era não. Era um rolo que era lido para eles. Que as pessoas nem ler sabiam. Sim, muito gente analfabeta. Nós podemos ter cada um na mão. Você tem no seu quarto, você pode estar no banheiro, você pode estar no trem, você pode ter tudo na mão lendo. Dispositivos, smartphones. Dispositivo que é até de graça. Não precisa nem gastar mais dinheiro, baixa. Então, nós vamos ser condenados pela luz que nós podemos obter e nós não quisermos. Vamos ser condenados. A 27º dia. Deus tem misericórdia de nós. No livro, né, Minha Consagração Hoje, nas meditações matinais, tem um trecho aqui muito importante, e é bom meditarmos nele, que diz assim: todos nós estamos decidindo nosso destino eterno, e depende inteiramente de nós ganharmos ou não a vida eterna. Vivemos em conformidade com as lições dadas na Palavra de Deus, o grande livro de Cristo? Ela é o livro mais grandioso e, no entanto, o mais simplesmente arranjado e mais facilmente compreendido, já preparado para instruir quanto ao devido comportamento, ao modo de falar, às maneiras e ao afeto. É o único livro que preparará os seres humanos para a vida que se mede pela vida de Deus. Jesus Cristo é o único juiz da aptidão dos instrumentos humanos para receberem a vida eterna. As portas da cidade santa se abrirão aos que são humildes, mansos, submissos seguidores seus, de Cristo, tendo dele, de Cristo, aprendido suas lições e dele recebido sua apólice de seguro de vida, formando o caráter à semelhança divina. Então, tudo aquilo que temos feito por meio do corpo, como Paulo disse, toda a nossa ação, toda essa mordomia, que envolve tantas coisas, nós estamos plantando para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, o julgamento, como lemos aí, 2 Coríntios 5:10, é a base, o julgamento no nosso corpo, na nossa vida, E aí tem algumas perguntas para reflexão na sexta, que pra gente fechar. A pergunta 1 aqui, em vez de assumir a responsabilidade por ter comido o fruto proibido, o que Adão disse a Deus diante da pergunta sobre o que ele havia feito? Deus perguntou: o que você fez, Adão? E qual a responsabilidade? O que ele fez? De vez em assumir, o que ele fez? Ele transferiu, o problema não foi eu, foi ela, foi a esposa que o Senhor me deu. Sim. E a esposa falou o quê? Foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. E a serpente foi criada por quê? Por Deus. Então a culpa era de Deus. E nós temos essa mania, nós brasileiros, de 27º dia, seres humanos, Seres humanos, em geral, de colocar a culpa no outro. Quando eu faço alguma coisa na igreja que não dá certo, eu de vez olhar para mim e ver minha incompetência, eu falo, não deu certo por causa de fulano. Desde que fulano chegou aqui na igreja, que a igreja não cresce. Então a minha incompetência eu transfiro para o outro. Isso desde Adão até hoje. Então muitos vão dizer assim:
eu não fiz isso porque o pastor A não fez. Ah, eu fiz isso porque a mulher do pastor fez. Então se ela faz, eu posso. Então a gente fica transferindo. Ah, irmão, aquele dia eu fiquei nervoso porque minha esposa tirou do sério. Você me perdoa? Fala pro outro. Não vai ter transferência. Cada um vai ser julgado. Nós lemos um texto. Cada um vai comparecer no tribunal individualmente. Individualmente. Deus vai falar Protágoras, Patrícia, Alexandre. É o nome de cada um. Ninguém vai ser julgado numa bolsa, não num pacote. E a terceira pergunta aqui para nós fecharmos é: pense nas 3 mensagens angélicas. Está em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Recebemos a responsabilidade de ser mordomos dessas verdades. Deus nos deu. Que verdades são essas? Então, os irmãos podem comentar essas 3 mensagens angélicas. Interessante que a primeira mensagem angélica diz assim, ó: temei a Deus e dá-lhe glória. Algumas versões da Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5, Daniel falou para Belsazar assim, ó: você conheceu toda a história do teu pai e não deu glória. Então é interessante que existe um link, né? Então, no capítulo 5 de Daniel e capítulo 14 de Apocalipse. Deus nos chamando a conhecendo toda a mensagem, testemunhar essa mensagem ao mundo. Porque é hora do mundo dar glória, ou seja, reconhecer, arrepender e viver a nova vida em Cristo Jesus. Então nós somos herdeiros, nós somos mordomos. As 3 mensagens angélicas. Ali tem a mensagem de um Deus que criou e de um Deus que quer redimir a humanidade. As 3 mensagens angélicas. Sim. É a última mensagem de advertência ao mundo. A mensagem, as 3 mensagens angélicas, elas têm uma abrangência muito grande que implica na guarda dos mandamentos de Deus, a quem eu adoro, como eu adoro, as escolhas que eu tenho feito. Então, ela é uma cadeia de verdades para este tempo. E cabe a nós decidirmos o nosso destino eterno. Sermos mordomos de Deus, mordomos das 3 mensagens angélicas, que são as mensagens da verdade presente para o nosso tempo. Então, e a segunda mensagem angélica, o que falou? Caiu a grande Babilônia. Sim. Então a gente precisa pregar o quê? Denunciar os pecados de Babilônia. E caiu a grande Babilônia. E convidar as pessoas. Sai dela, povo Sim. meu. É uma mensagem que não é popular, né? É impopular. Exatamente. Pessoas corajosas, homens e mulheres que não temam chamar pelo pecado pelo seu nome exato. Exatamente. E é ver que não ir para a Babilônia, beber do vinho da Babilônia, Sim. mas saber que aquele sistema é um sistema caído. Falido. Sim. E a terceira mensagem angélica, a gente vai falar que é a mensagem de justiça pela fé, né? E termina aqui: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ela diz que essa mensagem de justiça pela fé se manifestará na guarda dos mandamentos de Deus. Então, e essas 3 mensagens vai se avolumar, e aí vem o 4º anjo que dá poder, que essas 3 mensagens angélicas vão se avolumar até o alto clamor. Que Deus nos ajude. Amém. Para que possamos vivê-la, entendê-la, vivê-la e pregar, porque muitos de nós não sabem nem qual é as 3 mensagens angélicas. E aí dá o sonido, não dá a trombeta no sonido certo. E nós estamos errando essa trombeta. Também Deus nos convida, Deus está nos convidando a fazer o que o irmão Alexandre falou aí, a viver essa mensagem com amor, com fervor. Deus não é um Deus de um povo desanimado, de um povo que não sabe o que é da vida. Eu tenho certeza que os seres celestiais são seres muito interessados. O céu não é um lugar triste. Então Deus nos chama, o Senhor nos chama a viver essa mensagem. A reforma de saúde é um desafio às leis do mundo, ao que o mundo ensina. Vamos viver. Eu sei que o mundo fala que você precisa da B12, o mundo fala que você precisa de comer em 3 horas. O Senhor dá uma mensagem totalmente contrária a isso. E o Senhor nos dá uma mensagem sobre música, o Senhor nos dá uma mensagem sobre vestes. Qual é a veste que o Senhor nos dá? Será que nós seremos populares se nós vestimos igual a maneira que o Senhor nos manda? Então o Senhor tem uma mensagem completa de administração, de família, de educação. E vamos viver essa mensagem, vamos ser mordomos fiéis. Eu tenho certeza que o que está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 4 vai acontecer 10 vezes mais. Seremos considerados um povo sábio e entendido, igual está em Deuteronômio 4, verso 7. E o que eu falei sobre
que se manifesta na guarda dos mandamentos de Deus, a justiça pela fé, está na página 172 do livro Eventos Finais. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo da Tua Palavra, que todo aquele que ouvir seja beneficiado, Senhor, com esses tesouros contidos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Amém. Amém, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos mordomos fiéis, a entregar, meu Deus, o nosso tempo, o nosso corpo, os nossos talentos, os nossos bens, para a Tua honra e a Tua glória, porque foi para isso que fomos criados. Amém, meu Deus. Abençoe a nós, abençoe a cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. 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 Promessa, voltarei pregar, e esse evangelho diz: depressa vem, Senhor, direi, e o dia